Boa noite, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando na palavra do Senhor que nos cura, que nos enche, que nos transforma, que liberta. E nós estamos em propósito. Você está em oração? Esse mês nós estamos profetizando que o Senhor é aquele que vai acalmar a nossa tempestade. Eu não sei qual tipo de adversidade que você tem passado, se é um vento de repente na área financeira, sentimental, emocional, conjugal, material, espiritual. Eu não sei qual guerra que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: Deus pode resolver o seu problema. E nós estamos profetizando que esse mês toda a tempestade vai ser acalmada pelo Senhor. Nosso texto base que nós temos usado nesse período, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, Mateus capítulo 14, versículo de número 22 em diante. Mas eu vou ler aqui outros versículos, tá bom? Nós estamos lendo a partir do versículo 22 em diante, mas eu vou ler a partir do versículo de número 27. Não vou ler do 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo Pedro disse: se tu és, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, preste atenção, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, vamos entender. Só para recapitular, porque nem todo mundo está assistindo os vídeos todos os dias, então é necessário falar para entender o propósito. Quem está comigo aqui todos os dias está vendo esse propósito que nós estamos profetizando, que Deus vai acalmar a tempestade. E o que está acontecendo aqui é que Jesus dá uma ordem para que os discípulos saiam e entrem no barco. Jesus vai se despedir da multidão e vai para o monte orar. Depois os discípulos vão para o mar, passam por uma grande tempestade, os ventos são contrários, eles estão remando, estão cansados de tanto remar. Jesus de repente aparece à quarta vigília da noite, andando por cima das águas, indo na direção do barco. Os discípulos olham com medo, pensam que é um fantasma, mas a Bíblia diz que Jesus se apresenta dizendo: não temas, sou eu. Pedro, percebendo que era a voz do mestre, diz: se és tu, manda-me ter contigo. Pedro então sai do barco, porque Jesus fala: vem. Ele vai sair e vai andar sobre as águas. Ele caminha durante um tempo sobre as águas, só que depois de um tempo, o texto diz, olhando para o vento, olhando para o mar, ele tem medo e começa a afundar sobre as águas. Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, Jesus mostrando para ele que se ele tivesse fé, ele ia continuar andando, mas a dúvida fez ele afundar sobre as águas. Existem várias reflexões poderosas dentro desse texto. E uma delas está aqui, quando a gente percebe que Pedro afunda na medida que ele começa a olhar para os ventos, na medida que ele começa a olhar para as águas, na medida que ele começa a olhar para a tempestade, ele vai perdendo a fé. Porque é isso que o cenário ao nosso redor faz. As tempestades da vida roubam a nossa fé. As lutas, as adversidades, as crises existenciais, elas roubam a nossa fé. É isso que os problemas fazem. Os problemas tiram a nossa fé, minam as nossas forças. Eu preciso ter ânimo, eu preciso crer, eu preciso ter confiança no Senhor para acreditar que os problemas não vão me afundar no meio do mar. Quando você para olhar para os seus problemas, você perde a fé. Quando você para olhar para as tempestades, você perde a fé. Quando você para olhar para as dificuldades, você perde a fé. Por quê? Porque as adversidades, elas sugam as suas forças, elas roubam as suas forças. Então o que você tem que fazer? Passar a olhar para Jesus. Quando você olhar para Jesus, você vai ter fé. Quando você olhar para Cristo, você vai ter fé.
Quando você olhar para a palavra dele, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você guardar a palavra dele, ela vai te sustentar para permanecer de pé. Sabe, Pedro afundou porque ele olhou para os ventos. Então para de olhar para os ventos. Aprenda com essa lição. Se você ficar colocando seus olhos nos ventos, você vai afundar. Se você ficar colocando seus olhos nas águas, você vai afundar. Se o tempo todo os seus olhos estiverem na tempestade, você vai afundar. Você precisa colocar os seus olhos no Senhor, porque Deus é capaz de acalmar qualquer tipo de vento e de tempestade que você esteja passando. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Está com o seu copo com água? Então pega aí o seu copo com água, vai lá na cozinha, pega o copo, vamos orar e consagrar a Deus. Pai, nós te apresentamos esse copo com água. Sabemos que não é Ele que vai curar, é o nome de Jesus. Mas nós oramos para que o Senhor use a instrumentalidade desse copo, para que quando a pessoa tomar dessa água, ela seja restaurada, fortalecida, liberta de todo o mal. E é no nome de Jesus que eu repreendo toda tempestade e todo o mal que porventura o inimigo tenta atingi-la. Eu abençoo a vida dela, profetizando paz em nome de Jesus. Amém. Pode beber, meu irmão. E como sempre, profetizar que o próximo testemunho vai ser o seu. Te aguardo aqui amanhã às 18 horas da noite. Vem, traz mais um amigo para esse propósito de oração, profetizando que o Senhor vai acalmar a nossa tempestade. Deus te abençoe.